corrigir a nossa avaliação. Pronto. Vamos. Corrigir aqui, pessoal. Então, primeira questão da nossa avaliação. O hilo renal é uma fenda localizada no bordo interno de cada rim, por onde entram as artérias e os nervos renais e por onde saem a veia renal e os ureteres. O hilo abre-se numa cavidade denominada seio renal, que contém gordura e tecido conjuntivo. Com relação ao hilo renal, é incorreto, foco no incorreto, tá? É incorreto afirmar que região côncava na face medial do rim, tá certo? Não é essa daqui. Observamos nessa região a entrada da artéria renal, tá certo? O ureter e a veia renal são estruturas que saem dessa região, tá certo? Tá no enunciado, tá? Bovinos não possuem essa região. Que espécie que não possui essa região? Todas as espécies possuem, tá? Todas? Então essa daqui tá errada. Os rins de carnívoros apresentam essa região, tá certo? Todos têm, né? Então era bovinos não apresenta essa região. Vamos lá. Com relação aos rins, são feitas algumas afirmativas. 1. Os rins são revestidos por tecido conjuntivo denominado de cápsula renal. Os rins dos animais domésticos possuem porções corticais e medulares. 3. As porções medulares nos bovinos e suínos formam as pirâmides renais. 4. As porções medulares nos carnívoros e equinos são fusionadas. Após a análise das afirmativas, escolha a alternativa correta abaixo. Todas as afirmativas estão corretas. Todas. As que eu li ali estão corretas. Todas se aplicam ali à anatomia renal de forma correta. Vamos lá. A agenesia renal bilateral é a ausência completa de ambos os rins, quadro incompatível com a vida e observado em fetos neonatos ou natimortos, ou a ausência de um só rim, com a qual o animal poderá viver de forma bastante satisfatória. A constituição do sistema urinário dos mamíferos domésticos de cranial para caudal é um rim? Não. 2 uretras? Não. Uma uretra? Tá, mas não cranialmente, né? 2 rins, 2 ureteres, uma vesícula urinária, uma uretra. Só pode ser essa daqui, né? Uma vesícula urinária lá cranial, os rins depois do... Não, só pode ser essa daqui, tá? Vamos lá. Ao estudarmos a anatomia renal dos animais domésticos, aprendemos que esta varia entre as espécies. Ao realizar um exame ultrassonográfico em um mini pig, então um suíno, a médica veterinária consegue identificar as seguintes estruturas ao examinar os rins. Então, lembrando que o rim do porco é multipiramidal. Então, ele tem sistema pielocalicinal, tem sistema coletor com cálices, né? Então, o que a gente pode examinar lá nos rins? Recessos da pelve e córtex? Não. Recessos da pelve? Não. Não, em qualquer alternativa que tenha recesso da pelve, não tem erro aqui. Porque o rim do porco é multipiramidal. Então, cálices, pelve e córtex. É isso que a gente consegue ver na ultra do mini pig. Vamos lá. Um paciente canino apresentou litíase vesical e foi submetido a cistotomia para tratamento. O médico veterinário deve fazer a incisão na face ventral da bexiga. Na face lateral da bexiga não faz sentido, na face dorsal da bexiga menos ainda, porque o primeiro que o posicionamento ia ser péssimo, o segundo que tem o risco do trígono, né? Essas aqui são bizarras no trígono vesical e no ósseo uretral interno. Pô, isso daqui não existe, né, pessoal? Lesionar essa região aqui significa que está condenando o seu paciente a ter que ficar sondado a vida inteira e gotejando urina, não é isso? Então, face ventral da bexiga, que é a mais fácil e a mais correta, tá? Vamos lá. Sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, marque a alternativa incorreta. Tá? Vamos lá.
A renina é produzida pelas células justaglomerulares do endotélio especializado da arteríola eferente. E aí? A renina é produzida pelas células justaglomerulares do endotélio especializado da arteríola eferente. Arteríola aferente. Aferente. Tá? O angiotensinogênio é produzido pelo fígado, sendo transformado em angiotensina 1 pela renina. Correto. Essa daqui não é. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina. Sim, está correta essa. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor que aumenta a pressão arterial sistêmica e a pressão de perfusão renal. Tá certo. A aldosterona é produzida pelas glândulas adrenais. Tá certo. Então essa daqui, povo, ó, é a arteríola aferente, tá? Que produz a renina. As células justaglomerulares. Tá bom? Vamos lá. Sobre a alça de Henle, marque a alternativa incorreta. Incorreta. O ramo delgado descendente contém canais de água, sendo altamente permeável a ela. Sim, normal. O ramo delgado ascendente é impermeável à água e permeável a cloreto de sódio. Sim, correto. O ramo ascendente espesso é impermeável à água e faz reabsorção intensa de sódio e cloreto. Sim. O ramo descendente espesso reabsorve proteínas com peso molecular maior do que 69 kilodaltons. Essa daqui é totalmente errada. Não existe isso aqui. Proteína que teve que ser reabsorvida foi menor do que 69 kilodaltons e foi lá no túbulo contorcido proximal, né? Isso aqui não pode. Então, é essa daqui mesmo. Os vasos retos derivam diretamente da arteríola aferente, não, da arteríola eferente. Vamos lá. Essa daqui é dada, hein? A borda em escova é característica de qual segmento do néfron? Só pode ser o nosso querido túbulo contorcido proximal, né? Olha lá. Pode ser ele, é o único segmento, o único túbulo renal que tem borda em escova, que tem microvilosidades na sua membrana apical, que é a sua alta absorção. Vamos lá. Assinale a alternativa que não representa um fator que contribui para a elevação da pressão arterial sistêmica. Então, é uma alternativa que não representa um fator que contribui para a elevação da pressão arterial sistêmica. Não representa. Hiperidratação, aumenta. Hipernatremia, aumenta. Hiperglicemia, aumenta. Aumento da tensão arterial, aumenta. Então, nenhuma das alternativas, né, meu povo? Todas essas aqui aumentam, só podia ser nenhuma das alternativas, né? Vamos lá. A urina é uma solução orgânica que serve de via de eliminação de metabólitos tóxicos, excesso de compostos orgânicos e água. Sobre o trajeto da urina, marque a alternativa correta. Essa daqui é a correta. Vamos lá. A urina já está completamente formada nos ductos papilares, que desembocam na pelve renal e no ureter. Os ductos papilares não desembocam na pelve e no ureter. Eles desembocam nas papilas renais ou na crista renal, dependendo de qual animal nós estamos nos referindo, né? A urina já está completamente formada nos ductos papilares, que desembocam nas papilas renais e segue para os cálices. Sim, com certeza. Tá? É isso aqui, ó. A urina é muito concentrada em indivíduos hiperidratados. A urina é muito diluída em indivíduos hiperidratados, tá? Já que o hormônio antidiurético é muito ativo no organismo dos mesmos, totalmente inativo, né? A urina de pacientes com diabetes mellitus não tratada
não tratada é concentrada de proteínas, peptídeos e lipídios. A urina de pacientes em acidose metabólica é concentrada de bicarbonato e fosfato. Coitado, né? Acidose metabólica, o paciente precisa de bicarbonato e o rim estaria eliminando o bicarbonato de forma alguma, né? E essa daqui, o diabetes mellitus, a urina do paciente não tratado é concentrada de glicose, né? Não de proteína, peptídeo, lipídio, não faz sentido isso aqui. Então, só pode ser essa segunda alternativa. A maioria, pessoal, foi muito bem na prova, então acho que vocês têm alguma dúvida em relação à avaliação? Estou corrigindo também porque o povo da neuro estava com dúvida, pediu para corrigir e tal. Aí talvez vocês estivessem também. Professora, Oi. Será que eu não sei se tem possibilidade que quando eu esqueci de salvar o meu gabarito, né, do Forms, você conseguiria enviar não sei se tem um link que você acessa a prova de todo mundo. Você conseguiria enviar o meu? No fim da aula eu poderia te A falar tua com prova você de novo? corrigida? Posso sim, Tá. posso. Então no final da aula eu falo com você de novo, professora. Obrigada. Nada, mamãe, nada. Mas a maioria foi bem. Tirou 900, 800. Gabaritou. Enfim, foi bem. Meu povo, nós paramos na matéria em equilíbrio ácido básico, né? A próxima a gente foi até equilíbrio hídrico, e a gente começa hoje o equilíbrio ácido básico, se eu não me engano, acho que é isso aí. Certo. Então a gente começa a falar de como que os rins, né, funcionam ali fisiologicamente para auxiliar no equilíbrio ácido-básico do organismo. Extremamente importante, pessoal. O desequilíbrio do pH do sangue causa uma morte terrível e uma morte, assim, que eu posso dizer, o que o pessoal costuma chamar ali usualmente de polisculambose. É algo sistêmico que vai afetar todos os órgãos, vai afetar todos, é algo no organismo inteiro, porque vai pelo sangue, vai pelo interstício e vai afetar todos os órgãos. É como o equilíbrio hídrico, né, e o equilíbrio eletrolítico. Tá? Só que o desequilíbrio ácido básico, ele é muito mais perigoso, ele costuma ser bem mais agudo, não costuma ser algo muito crônico. Ele desequilibra, o desequilíbrio ácido básico, ele costuma causar danos bem agudos, bem assim, que levam o animal desse mundo bem rápido, levam o animal a óbito bem rápido. Então vamos lá. Nessa capa do slide aqui, eu coloquei para vocês não esquecerem qual que é o pH do sangue. 7,4, 7,35, 37. Tem autores que divergem um pouco, mas é tudo em torno de 7,4, né? Tá? Então, o pH do sangue tem que estar aqui, ó, levemente alcalino, tá? Levemente alcalino. Tá? Porque o pH neutro mesmo é 7 redondo. Vocês veem que o pH do sangue ele é levemente alcalino. Por quê? Porque existe muito mais tendência de se fazer desequilíbrios para o ácido do que para o básico, tá, pessoal? É muito mais fácil o paciente desequilibrar, então, para baixo, aqui, ó, diminuindo o pH do sangue. Tá? É mais fácil ele entrar, então, em acidose, tá, do que em alcalose. Vocês veem que um pH
abaixo de 6,8 já leva o paciente a óbito. Tá? Então, vocês veem aqui que é uma diferença de 0,6. Há uma diferença absurda. E aqui também, ó. Aí vocês veem que para levar a uma morte por alcalose é necessário bem menos. Aumento aqui, ó, só de 0,4. 7,8 o paciente já vem a óbito. Opa. Oh, meu Deus. Pensei que a mãozinha arrastava o slide, mas não arrasta. Não arrasta não. Bom, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, como que é feita a manutenção do equilíbrio ácido básico no organismo dos animais, no nosso organismo? Tá? Então, a gente já sabe que o funcionamento normal das células precisa de um pH igual ou próximo de 7,4. Foi como eu disse, tem autores que dizem 7,35, 7,37. Tá? É em torno disso aqui, em torno desse pH aqui. Tá? Bom. Sistemas de manutenção de equilíbrio ácido básico, quem são? Os tampões intra- e extracelulares. O que é uma substância tampão, gente? Alguém sabe me dizer o que é uma substância tampão? Que regulariza o pH? Perfeito. É uma substância que regulariza o pH. É uma substância que, em pH ácido, ela é misturada naquele ambiente para que ela traga o pH um pouco mais para cima. Num ambiente alcalino, um pH que traga o pH um pouco mais para baixo, próximo do que? Do neutro. Tudo bem? Então, o organismo do animal possui ali tampões dentro das células, os intracelulares, e os tampões extracelulares. Esses extracelulares aqui a gente já ouviu falar muito. São os famosos bicarbonato, tá? E o fosfato. Tá? O fosfato que é adquirido em abundância dos ossos. Tá? Caso ele não venha na dieta, né, do animal, se o animal tiver em carência, né, uma hipofosfatemia, ou ele pode, o organismo pode buscar nos ossos, que tem bastante fosfato, aquilo ali é fosfato de cálcio, né, a matriz óssea. Tá? Os tampões intracelulares também, porque as células têm ali o seu ambiente, né? O seu ambiente interno que necessita também de um controle ali autócrino, né? Um controle individual por ela mesma, caso ocorra algum desequilíbrio em algum ali das suas reações, né, que ocorrem ali dentro do citoplasma. Tá? Então, são esses dois aqui. Os pulmões. Tá? Os pulmões também servem, pessoal, como vias de escape, tá? Como vias de escape para CO2. Tá? Quando o paciente entra em acidose metabólica, ele deve eliminar o máximo que ele puder de CO2. Tá? A gente vai lembrar muito bem daquela reação, daquela equação química que a gente fez durante a aula de reabsorção de solutos para o bicarbonato. Tá? Os pulmões são assim, imagina que o paciente entrou em acidose de uma hora para outra. Tá? Entrou em acidose, ele teve uma diarreia violenta, uma diarreia muito grave, e ele entrou em acidose. Tá? Quando ele entra em acidose, os primeiros que vão lutar contra esse desequilíbrio, tentando fazer ali um tamponamento do sangue, são os tampões que estão ali disponíveis. Quando esses tampões começam a cair no sangue, o paciente ele vai começar a apresentar uma hiperventilação. Ele vai começar a aumentar a sua frequência respiratória, porque ele está tentando eliminar CO2.
eliminar CO2. Porque eliminando o CO2, ele dá uma aliviada na acidose. Tá? Vocês vão ver por quê. E quem resolve, quem elimina realmente, de forma definitiva, o excesso de íons, ou de H+, ou de bicarbonato, são os rins. Tá? São os rins que vão resolver de forma definitiva. Então, aqui está a escala de emergência, tá? Primeiro são eles que atuam, depois os pulmões e os rins de forma definitiva. Bom. Vamos lá. Então, aqui. A prevenção de excesso de ácido no organismo, que é produzido constantemente pelo organismo, como um subproduto do metabolismo, gente. Ácido, que é o íon H+, deixa eu colocar aqui para vocês um slide branco. Deixa eu botar aqui, porque como no PDF eu não posso desenhar, esse daqui mesmo. E essa aula aí eu perdi os slides dela. Eu tenho que converter. Aqui, ó. Deixa eu botar para vocês aí. Então, olha aqui, pessoal. Imaginem que constantemente, vindo aí da digestão dos exercícios, deixa eu ver o que mais que eu posso pôr aqui. Processos patológicos. Tá? Nós temos aqui a formação constantemente de íons H+. Tá? Não tem jeito, pessoal. Esses íons aqui, eles sempre vão tender a aumentar no organismo devido a esses diversos processos aqui. Eu poderia colocar mais, mas os principais são esses. Tá? Então, eles sempre tendem a aumentar. Então, o organismo já se preparou, já está preparado para o tempo todo ficar reequilibrando o pH do sangue. Tá? Quando é assim, né, de forma normal, de forma fisiológica, com exercício, desde que não seja exercício em demasia, digestão também, tá? Esses H+ aqui são tamponados pelo bicarbonato. Que está circulando na corrente sanguínea, está circulando no interstício. Ele tampona, transforma em CO2 e água. Tá? Vamos lá. Tudo bem, sem problemas. Tá? O que começa a acontecer aqui de preocupante é quando esses H+ começam a aumentar em demasia. Começam a aumentar demais, tá? De forma que esses tampões, o bicarbonato, poderia colocar o fosfato aqui também,
que esses tampões acabam. Não dá tempo de produzir mais e tamponar todos eles, porque eles não param de ser produzidos. Eles não param, por mais que muitos tenham sido tamponados, a capacidade ali dos tampões extracelulares já era. Então, a gente tem um quadro aqui de acidose, a acidose metabólica. Aí, povo de My Life, que entram os nossos queridos pulmões. Aqui entra o aumento da frequência respiratória, que a gente chama de alcalose respiratória compensatória, ou hiperventilação compensatória a esse aumento de H+. Por quê? Quando os pulmões aceleram ali o processo de hematose, ele fica mais acelerado, mais CO2 é eliminado. Então, quanto menos CO2 existir no organismo, na circulação, menos haverá o retorno dessa fórmula aqui para H+, mais bicarbonato. Vocês veem que é uma tentativa do organismo de prevenir o retorno dessa reação aqui, ó. Tá? Lembra que é uma reação reversível, né? Ó. Se não tiver o CO2, o H+ vai ficar preso aqui no oxigênio, né, na forma de água, o oxigênio vai ficar reduzido e ele não tem como retornar para a forma livre dele, que é a patogênica ali, a que está alterando o pH do sangue. Então, os pulmões, eles tentam jogar CO2 para fora. É a forma de se defender de forma imediata. Quando começa a acontecer, é a forma que o organismo reage de forma emergencial, né? Porém, quem vai eliminar realmente esses H+ aqui são os rins. Eles têm que eliminar com a urina. Vai ser uma urina ácida, certo? São eles que tem que jogar isso fora. Rins. Tá? E eles têm todo o aparato necessário para isso. Tá? É claro que se esse desequilíbrio aqui se tornar constante, tá? Se ficar por muito tempo, eles também vão começar a ficar sobrecarregados, claro. Tá? Porque os H+ não são íons, eles são eletrólitos. Logo, eles vão aumentar a pressão hidrostática no interior dos vasos. Vão aumentar a taxa de filtração glomerular. Não é isso? Tá? Então, eles aumentam a taxa de filtração glomerular e há uma sobrecarga dos rins. Se for temporário, ok. Se for crônico, é um problema. Tá? Porque pobres dos rins, né? Ficar lidando com essa quantidade de ácido, é um ambiente, o sangue que chega para eles e o ambiente que começa a ser gerado ali no interstício renal é péssimo, é um ambiente super ácido. Então, eles também não conseguem aguentar isso por muito tempo. Tá? Não por tanto tempo, por favor. Eles são ótimos, mas não são infalíveis, né? Isso a gente sabe bem. Entenderam isso, meu povo? Dúvida? Tranquilo? Gabi, Eu?
você tinha falado que, quando você falou dos pulmões, que sem o CO2 é o H+, que fica reduzido? É isso? O oxigênio fica reduzido à água, com os dois H+ ali ligados nele. Então, um dos H+ aqui não tem como voltar para essa forma livre. Caso a reação fosse retornada aqui, entendeu? Para cá, ele não tem como fugir do oxigênio, ele vai ficar na forma de água, ele não vai voltar para essa forma aqui. Entendi. Por isso que os pulmões são tão importantes. Animal, quando tá em acidose, é um dos sinais clínicos, é a hiperventilação, aquela hiperventilação compensatória, né? Tentando eliminar CO2. Paciente doente renal fica muito assim, paciente intoxicado. Intoxicado é demais. A intoxicação não gera aumento da temperatura, não é porque ele está com calor, não é porque ele está tentando eliminar CO2 mesmo. Professora, ali você colocou que os exercícios de gestão e os processos patológicos geram íons H+. Isso. E ali tem o bicarbonato que vai agir junto com o H+, não é? Na verdade, esse bicarbonato aqui, ele tá vindo do... Ele vem da onde, Ele tá vindo do... Primeiro que ele veio da dieta. Ele veio da dieta. Da dieta, da reabsorção renal. Os rins podem reabsorver também, retornar com ele para o sangue. Uhum. Ele tá no interstício, ele está na parte líquida do sangue, está no plasma, está no meio intersticial, e os H+ também. Então, quando ele encontra com o H+, se houver uma anidrase carbônica por ali, né, fica bem mais fácil, ele se liga, aí consegue fazer aqui, ó, a transformação em CO2 e água. Essa água aqui que é uma beleza, né? Porque o malditinho aqui fica preso ali, né? Fica reduzido no oxigênio. O oxigênio é como se agarrasse ele, né? Ele fica preso ali no oxigênio. Mas o problema é a anidrase carbônica, ou até pelo ambiente acidificado mesmo, quando o pH começa a ficar muito ácido, as reações começam a ficar prejudicadas, né? Então, se o CO2 fosse mantido ali, ele pode facilmente se encontrar com a água aqui por conta da acidificação do meio, voltar o bicarbonato e o H+. Aí não adianta nada, né? Vai ficar uma gangorra isso aqui. É por isso que os pulmões querem jogar o CO2 fora. Entenderam? Foi. E aí? Tranquilo? Isso daqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante para clínica, para emergência, intensivismo, isso aqui direto. Você vai medir, vai fazer a gasometria do paciente. Quando você faz a gasometria e o CO2 está alto, você pode ter certeza que ele está em acidose. Tá? A gente vê por isso daqui, ó, PCO2. Isso daqui não pode estar alto, não. Se tiver alto, ele está em acidose. Tem que fazer alguma coisa, coloca o animal no oxigênio, pode fazer um tampão na veia, um bicarbonato na veia, faz alguma coisa, tem que resolver. E tratar a causa primária, né? Tem que ver qual é a causa primária dessa acidose, né? O que causa acidose de processo patológico? Diarreia. Um dos principais, diarreia. Quando é aguda, aquela diarreia por muitos dias, aí o cara te leva no terceiro dia, depois o animal tá seco, né? Ainda tá desidratado ainda, né? O que mais? Da diarreia, ó. Diarreia também é doença renal, insuficiência renal. Renal. Hepática. A gente não pode esquecer do fígado. Hepática.
Rabdomiólise. Isso é o quê? Rabdomiólise é a degeneração da miosina. Degeneração da miosina quando o animal faz exercícios sem condicionamento de forma demasiada. Cavalo que tem muito rabdomiólise. É o mal da segunda-feira. O pessoal chama de mal da segunda-feira. O animal ficou parado, sei lá, quinta, sexta, sábado e domingo. Ficou parado, ficou na baia. Aí o cara pega o animal e quer correr com ele, quer galopar, bota o animal a alto galope, sem alongar o animal, sem dar uma caminhada primeiro, não é nada, uma massagem, alguma coisa nele, nada, não faz nada, só pega o animal e bota para galopar. Com ele em cima, claro, né? Porque se o animal não tivesse no comandado, ele não iria fazer, porque ele sabe que ele ia exceder os limites, né? O animal tem essa noção, ele não ia fazer. Mas mandado ele faz, né? Tá? Aí, depois que o animal para de correr, você vai botar ele, o cara vai colocar ele para descansar, ele tá tremendo todo, como se fosse uma cãibra generalizada. Ele vai andando, vai tremendo, tremendo, tremendo. Porque a musculatura tá toda arrebentada. A miosina, as fibras musculares, elas não aguentam. Então elas começam a liberar a miosina, elas começam a morrer, as fibras musculares começam a morrer. Então a miosina começa a se desprender das fibras musculares, vai para a corrente sanguínea. Isso daqui, não só a acidose eu vou te dizer que é o pior, assim, é o melhor do que acontece aqui, porque o pior é um monte de miosina indo para onde? Para os rins. Aí os rins vão para a eternidade daqui a pouco, né? Daqui a pouco o paciente está todo indo embora, porque eu vou te contar, isso dá uma lesão renal aguda absurda, absurda. Um monte de proteína gigante, miosina, né, indo para o sangue. A barreira de filtração glomerular, vem aquele monte de proteína gigante nos glomérulos ali. Isso aqui é uma sentença de quase morte para os rins. Terrível. Não estou dizendo que vai matar, não, mas que vai levar uma lesão renal. Vários néfrons vão morrer. Vários néfrons vão morrer. Dúvida? Tem mais, eu posso citar mais várias. Né? Senão a gente não avança. Tudo certo? Vou até deixar os meus desenhos. Descartar, não. Bonitinhos. Pessoal, então o que está dizendo nesse slide aqui, o que está escrito, para vocês terem esse resumo aí, é sempre bom, é que existem as maneiras de o organismo fazer ali a manutenção do equilíbrio ácido básico com tampões, com a respiração, com os rins. E o desequilíbrio que mais tende a acontecer é o equilíbrio para ácido, tá? É o desequilíbrio para ácido, para diminuir o pH do sangue, tá? Então, com menos frequência ocorre a de base, tá? Mais raro acontecer. Então, ó, os tampões intra e extracelulares, tá? Então, eles vão titular o pH para voltar para o pH ali mais próximo de 7,4, a gente já discutiu. Então, a gente tem a própria hemoglobina, o carbonato ósseo, o fosfato e o bicarbonato, que são aqui os nossos mais conhecidos, né? O fosfato que pode ser adquirido nos ossos, o bicarbonato que vem da dieta mesmo, dos próprios processos respiratórios,
tá? Da reabsorção renal, tudo bem? Então, eles vão normalizar o pH com uma carga, depois de uma carga ácida, a menos que essa capacidade de tamponamento seja excedida. Foi aquilo que eu acabei de falar, que eu acabei de desenhar para vocês anteriormente. Não adianta nada eu ter esses tampões aqui se a carga de H+ está lá em cima. Sem condição, porque uma hora eles vão acabar e o H+ está lá. E os pulmões, povo, tá? Ó, eu não vou nem ficar repetindo para não ficar cansativo. Isso daqui é uma aula que a gente debate muito. Tá? Então, os pulmões são os principais órgãos de defesa ao desequilíbrio em resposta rápida à carga ácida. Resposta rápida, gente, para eliminar o CO2. Tá? Então, tudo está resumidinho no slide para vocês, tudo para eliminar o CO2, porque ele tem mais que sair daqui para que o H+ fique preso na água, fique preso na forma de água junto com o oxigênio então reduzido ali. Tá? E agora vamos ao que interessa, os nossos queridos, amados, perfeitos, quase deuses, rins. Tá? Então, esses aqui são responsáveis pela real eliminação. São eles, o H+ está ali. Ele pode estar até em outra forma, na forma de água, na forma de bicarbonato, é isso? Tá? Unido ali a vários outros componentes. Mas quem realmente vai jogá-los fora são os rins. Tá? Então, a gente tem secreção de íons H+ pelo túbulo contorcido proximal, nosso querido, adoro, a nossa bordinha escova, e o ducto coletor. Tá? O ducto coletor, de novo, o ducto coletor a gente viu lá no equilíbrio hídrico, né, como sendo aquele final, aquele trajeto final da urina em formação, né, onde ela pode se concentrar mais ou ficar mais diluída, né, dependendo da ação do ADH. Isso. Aí, então, o ducto coletor aparecendo aqui de novo para ajudar a controlar ali a excreção líquida de ácido e o pH final. Então, ele controla tanto a concentração da urina de outros íons quanto o pH, se ela vai ser ácida ou alcalina. Ele tem células especiais ali, que são as células alfa e beta, a gente vai ver. Uma secreta H+ e a outra secreta bicarbonato. Uma joga fora H+, outra joga fora bicarbonato. Sendo que as beta, que são as que jogam bicarbonato fora, quase não funcionam. Então, elas estão em menor quantidade, porque é difícil perder, é difícil bicarbonato fazer mal. É difícil ter uma quantidade alta de bicarbonato que faça mal ao organismo, assim. Bom, então, quem é que faz essa secreção, essa jogada fora de H+? Na membrana apical lá do túbulo contorcido proximal. Tá? Então, a gente tem o contratransporte de sódio. Tá? O H+ ele pode ser jogado fora utilizando, então, com a utilização do sódio como contratransportador. Tá? A bomba, então, na forma aqui de transporte ativo primário, a bomba de hidrogênio e a bomba de hidrogênio potássio. Então, vamos ver ele mais para frente. Ó. Que legal. Esses aqui são os queridos tampões extracelulares, que estão ali no fluido tubular. Eles são filtrados, tá, pessoal? O fosfato e o bicarbonato, eles são filtrados lá durante a filtração glomerular e eles estão no fluido tubular. Eles estão o tempo todo no fluido tubular. Então, aqui, ó, enquanto um H+ foi secretado aqui, enquanto um H+ foi secretado aqui, foi jogado fora, eu tenho um bicarbonato que vai se unir a ele, formando água. A água, tudo bem, ela pode ficar aqui no fluido tubular, ela faz parte, ela é um solvente. E esse CO2 que vem para cá, ó, acaba entrando de volta na célula, tá? Sem causar problemas. Depois ele pode ser utilizado pela célula para fazer mais bicarbonato agora lá dentro. Tá?
E o fosfato, ó, tá? Que se une aqui a um H+, tá? Formando o composto e sendo eliminado na urina. Tá? Normalmente ele é eliminado na urina. O fosfato não costuma ser tão reabsorvido quanto o bicarbonato. Tá? Pessoal, vamos conhecer o amônio. O amônio. Ele é muito interessante. Porque a gente pensa sempre muito assim, amônio, amônia são compostos nocivos, eles são ruins, fedem, né? Tem aquele cheiro forte, né? Não deve ser bom esse negócio de amônio, amônia. Não, eles são úteis. Eles são extremamente úteis para o equilíbrio, para o auxílio, né, aos rins durante a manutenção do equilíbrio do filtrado. A gente vai ver agora, ó. Lá no túbulo contorcido distal, o aminoácido glutamina vai ser metabolizado e nós teremos a produção de amônio. É amônio, tá? A amônia é NH3. Tá? O amônio é o NH3 mais um H+. Tá? Lembra aquele H+ que a gente quer eliminar? Tá doido para jogar fora? Então o amônio tá levando ele. Tá? Já pensa nisso. Tudo bem? Então essa aqui é a amoniogênese. Tá? Além de gerar o amônio, a glutamina também tem aqui como resultado do seu metabolismo o bicarbonato. Que bom! O bicarbonato, durante um quadro de acidose, é sempre muito bem-vindo, certo? Tá lá. Aí teremos o transporte ativo secundário do amônio do citoplasma da célula do túbulo contorcido proximal para o fluido tubular. Então esse amônio ele vai lá para o filtrado. Peraí, deixa eu ilustrar isso, que é sempre bom. Aí. Então, olha aqui, vamos lá. Lá no túbulo contorcido proximal. Nós teremos a glutamina, sendo transformada em amônio e em bicarbonato. Tá? Esse amônio vai ser levado para o fluido tubular. Então, isso quer dizer que ele vai, ó, junto com o fluido tubular para o segmento seguinte do néfron. Aqui a gente está no túbulo contorcido proximal, ó, para a gente não esquecer, TCP, ó. Tá? Bom, já foi. Os desenhos, a minha arte. Ali, ó. Então, beleza. Ó, foi
para o fluido tubular, para o filtrado. Vamos lá. Aí aqui, ó, lá no ramo ascendente espesso, ou seja, ele vai passar pela parte descendente da alça de Henle, tá? Lá pelaquela alça em forma de grampo, aquela alça intermediária, aquela alça fininha. Depois ele vai passar pelo ramo delgado ascendente e chegar no ramo ascendente espesso. Então ele passou quase por toda a alça de Henle. Está quase no túbulo contorcido distal já. Olha lá. Agora ele vai ser reabsorvido. Ele vai ser reabsorvido. Ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês lá no outro. A gente vai ter a chegada dele, então, ó. A gente vai passar pelo túbulo contorcido proximal, pela parte descendente da alça de Henle, pelo ramo delgado descendente, na alça intermediária, ramo ascendente delgado, aí a gente tá aqui, ó. Tá? Aí, esse amônio, gente, quando passar para cá, amônio, ele vira amônia, tá? E deixa o H+ lá e ele vai embora. Olha ele indo embora. E ela voltou, foi reabsorvida, tá? Isso daqui é bem legal. Então, ó, essa reabsorção vai reduzir a quantidade de amônia que é liberada no túbulo contorcido distal. Tá? Aí, a concentração da amônia vai aumentar no interstício medular. Tá? Olha só. Então é isso, gente. Deixa eu botar lá para vocês verem. Olha aqui o amônio. Isso daqui vai acontecendo, pessoal, ó, e criando um gradiente de amônio aqui. Esse H+ vai embora mesmo. Deixa eu continuar aqui o túbulo contorcido distal. E aqui o ducto coletor, ó. Olha só, que interessante. Isso daqui vai deixando esses H+ lá dentro, para eles irem embora. Ó, tchau. E as amônias vão ficando super concentradas aqui, ó. Tá? Olha lá.
elas vão ficando concentradas, então a gente vai tendo a criação aqui de um gradiente de concentração. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Lembra que eu falei que a gente vai ter uma significante eliminação de H+ aqui, no ducto coletor também? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, a amônia, gente, ela está funcionando como um tampão, tá? Funcionando como um tampão. Então, ela se combina com o H+ e forma um amônio, que não é lipossolúvel e vai ficar retido no fluido tubular, tá? Então, o que acontece? Esse amônio e essa amônia, eles ficam formando um gradiente, tá? Um gradiente aqui, ó. Essa combinação de amônia com H+ e formação de amônio levam à formação de um gradiente favorável à difusão passiva de amônio para a urina em formação. Tá? Então, olha aqui. O amônio, deixa eu botar ele. Se essa urina tiver super concentrada, povo, de H+, ou seja, se lá na filtração glomerular está chegando muito H+, e ele tiver muito concentrado aqui, ó, aqui. Quando a amônia que volta, tá? A amônia ela consegue voltar aqui, ela é lipossolúvel, ela volta para o interior daqui da alça. Tá? Quando ela se encontra com esse H+, tá? Ela não consegue voltar na forma de amônio para cá. O amônio fica preso aqui dentro do fluido tubular. Fica preso mesmo. Tá? Então, a gente vai ter a eliminação de amônio, ó, junto com os H+ que vieram com a urina. Esse H+ aqui que está indo embora, que é o primeiro que eu mostrei para vocês, foi o da formação do amônio inicial, que foi formado lá no túbulo contorcido proximal, tá? Para que a amônia viesse para cá. Aí ele ficou e já foi eliminado logo, isso é ótimo também. Mas depois que essa amônia volta para o interior da alça e encontra com esses H+ aqui, ela não consegue voltar mais depois na forma de amônio para cá. Ela não consegue voltar. Então, esse amônio fica preso aqui dentro, tá? E ele vai ser eliminado, ó. Então, é um tampão. É um tampão, não deixa de ser. Tá? Ela vai tamponando. E outra coisa, ela funciona assim bem, porque depois ela vai ser eliminada, né? Esse aqui é excesso de nitrogênio. O nitrogênio é tóxico em excesso, né? Então ele realmente tem que ser eliminado. O bom é que, o fantástico, na verdade, né? É que o organismo ele acabou se adaptando a utilizar uma substância que é extremamente tóxica como um tampão para eliminar mais coisa tóxica, que é o H+ em excesso, né? Então isso daqui é muito interessante, muito interessante. Vocês entenderam isso daqui? Essa contracorrente legal do amônio e da amônia? Amônio/amônia? Foi? Sim, Gabi. Show. Vou mantendo o que eu vou usando. O bicarbonato, meu povo, olha só.
a gente não pode esquecer que existe a anidrase carbônica intracelular, né, que faz constantemente essa reação aqui, né, ó. O H+, ele vai sendo eliminado no túbulo contorcido proximal mesmo, está sempre jogando fora. Tá? Então, ele vai jogando fora aqui. E o potássio vai sendo trazido para dentro, ó. Tudo bem? Tá? O H+ é expulso por uma bomba, tá? Por essa bomba aqui, extremamente importante, que é uma bomba de prótons. Então, vocês veem que são duas vias de jogar fora o H+. Ó, túbulo contorcido proximal, não. Esse título aí tá errado. Isso aqui é no ducto coletor, tá? Troca aí, quem tiver com slide impresso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Essa célula aqui é uma célula do tipo A. Tá bom? Então não é túbulo contorcido distal, não, é ducto coletor, tá? Essa célula aqui, essa célula é do tipo A, ou tipo alfa do ducto coletor. Eu estava achando estranho, eu falo túbulo contorcido proximal, não é não, essas duas bombas aqui não são de túbulo contorcido proximal, nem essa membrana apical, esse título está errado. Esse daqui, ó, gente, é o ducto coletor com essas células dele que são muito importantes, que eliminam de forma ativa, em forma de transporte ativo primário, o H+. Tá? Então, vocês veem que existe a anidrase carbônica intracitoplasmática, que faz a reação do CO2 mais água virar bicarbonato, que é reabsorvido com contratransporte de cloreto. Tá? E o H+ vai sendo eliminado. Essas células aqui são importantíssimas durante o quadro de acidose. E vocês veem que elas são emergenciais, elas não poupam energia, elas estão usando o transporte ativo primário aqui para eliminar H+. Tá? Então não poupa energia. Bom. Então essas células aí, tá, que são as células intercaladas do tipo A, tudo bem? Tá? Essas são as células intercaladas do tipo A. Elas vão eliminar, através de bomba de hidrogênio e de hidrogênio e potássio, tá, o H+ para o fluido tubular, para que ele seja eliminado. Tá bom? Então, olha que interessante, né? Tá? E o legal é que essa atividade aqui, tá, de H+, essa bomba de H+ e potássio, ela pode ser alterada durante o quadro de hipocalemia. O que seria a hipocalemia? É a baixa de potássio, é a diminuição da concentração sérica de potássio. Tá? Isso não pode acontecer, povo. É claro que o potássio alto, ele é muito mais grave do que o potássio baixo. Mas o potássio baixo, ele leva à alteração neurológica, né? Porque os neurônios ficam totalmente desequilibrados. A despolarização, né? As células musculares, todas as células excitáveis do corpo, elas não conseguem trabalhar sem o potássio. Né? Como que o meio repolariza sem potássio? Não tem como. Tá? Então, durante um quadro de hipocalemia, essa bomba aqui, ela aumenta a sua atividade, eliminando mais H+, para poder reabsorver mais potássio. Tá? Então, esse daqui não teria nada a ver com a atividade que eu estou me referindo agora, não teria nada a ver com a acidose metabólica em si, seria num quadro de hipocalemia sem acidose.
Então, essa bomba aí é muito importante também por conta da hipocalemia, tá? E a urina alcalina? A urina alcalina seria somente se houvesse um desequilíbrio voltado para a base, né? Para alta concentração de bicarbonato. Né? E a gente tem as células intercaladas tipo B, que foram aquelas que eu disse para vocês que funcionam muito raramente, né? Porque é difícil a gente ter alcalose metabólica grave, assim, que tenha que se eliminar base para poder voltar ao equilíbrio. É difícil. Ah, mas pode acontecer, não é impossível não. Tá? Vamos dizer assim, o animal ter vômitos e diarreias absurdos até ele não ter quase mais nenhum, não ter mais nenhum bicarbonato no organismo, ele entra numa acidose gravíssima. Tá? Mas, por exemplo, um animal que ingeriu alguma quantidade alta de alguma base fraca, né? Pode ser alguma diluição de soda, tá? Isso daí leva a alcalose metabólica, tá? Leva a alcalose metabólica. Mas enfim, então vamos lá. Essas células funcionam da seguinte maneira, meu povo. O cloreto, ele vem aqui, ó, por conta-transporte com o bicarbonato está sendo eliminado, notem, ó. Ele vai para o fluido tubular, ele está no ducto coletor já, ele não tem como voltar, ele vai embora com a urina, uma urina alcalina. Tá? O cloreto vem, a anidrase carbônica está lá dentro, fazendo aqui a reação de CO2 mais água é igual a bicarbonato que vai embora, e o H+, existe aquela bomba, ó, é ao contrário, ó. Aqui a bomba está jogando o H+ para o fluido tubular para ele ir embora, né, na célula intercalada do tipo alfa. Aqui, né, ela está voltando, né, de forma ativa aqui com o H+ para a corrente sanguínea, para estar reabsorvendo para poder jogar para os capilares peritubulares, né. Vamos discutir esse caso clínico aqui, pessoal. Animal pastor alemão macho, 6 anos de idade. Era um animal previamente ativo, gostava de fazer exercícios com o dono, só que de algumas semanas e de forma mais abrupta, de alguns poucos dias, esse animal não está querendo levantar, está cansado, o tutor chama ele para caminhar, para dar uma volta, fala passeio, rua, mostra a guia para ele, ele não quer ir, né? E está fraco. Esse animal é levado para a clínica veterinária, você atende, o animal está ansioso e ele se mantém em decúbito, tá? Se mantém em decúbito external, tá? Devido ali à dificuldade respiratória dele. Você nota uma dificuldade respiratória, uma alta frequência cardíaca, tá? E a dificuldade respiratória dele, você vê que é ansiosa, que ele está tentando, na verdade, melhorar a ventilação. Tá? Aí esse paciente aqui, você ausculta os pulmões, vai auscultar o tórax, você ouve uma crepitação. Do que você suspeitaria esse animal? O que vocês levariam aqui ao raciocínio, gente? O que é crepitação? Crepitação é um barulho como se fosse sacola plástica. É um barulho, é como se fosse um arranhado. Algo sendo amassado, uma sacola sendo amassada, ou então um saco de papel, aquele barulho que a gente faz quando amassa um saco de papel, assim, aquele... Isso é crepitação. Um barulho crepitante que a gente fala. A gente mexe em plástico, principalmente se for um plástico mais grosso, ou então um papel um pouco mais grosso, então a gente ouve esse tipo de ruído, crepitação. E aí? Ninguém? Nenhuma
Nadinha? Tá. Bom, esse animal aqui, pessoal, a gente suspeitaria da causa primária. Vocês veem que ele está em acidose. É um animal que está em acidose e ele está com uma baixa de concentração de oxigênio. Ele está em agonia respiratória. Né? Uma agonia respiratória que sabe-se lá até quando que ele vai aguentar. E a frequência cardíaca está aumentada devido à baixa de oxigênio que está no sangue, então o coração tem que fazer ciclos mais rápido para poder eliminar o excesso de CO2 e distribuir o mínimo de oxigênio para os tecidos. Então, eu, Gabriela, suspeitaria de alguma massa nos pulmões, ou então uma efusão, mas se bem que se a frequência cardíaca do animal está aumentada e eu não ausculto nenhum sopro, nenhuma alteração cardíaca, nenhuma arritmia que eu possa considerar patológica, né? Até porque o cão tem arritmias que são normais, não consideraria um cardiopata, um pneumopata. Pulmão dele, provavelmente com alguma tumoração primária, alguma coisa. Claro que teriam que ser feitos mais exames, mas aí eu já ia pedir, a primeira coisa que eu ia pedir para ele é que é um raio-x. Se o tutor topasse, se tivesse o equipamento na clínica ali, já pediria para fazer o raio-x, para ver o que tem nesse pulmão. E investigar a causa primária, se seria um tumor mesmo, ou então uma efusão, alguma coisa ligada a problemas hepáticos, circulatórios, enfim. É isso. Vamos continuar então. Com micção. Vamos lá. Vamos falar então sobre a micção, pessoal. Agora, falando aqui sobre anatomofisiologia, a anatomofuncional. A gente sai agora um pouco da fisiologia mesmo. E a gente estava falando do equilíbrio ácido-básico. Vocês têm alguma dúvida do equilíbrio ácido-básico? Vocês não falam? Ficou tranquilo? Então eu vou seguir. Tá? Tudo certo. Tranquilo, né? Então tá beleza. Então, como que é feito o transporte da urina ali, gente? A partir das papilas renais. Então, a gente tem a chegada dos ductos papilares, os ductos papilares até a papila renal, e da papila renal nós temos ali a formação dos cálices, isso no rim multipiramidal, né, claro, dos cálices, e depois os cálices desembocam na pelve. Da pelve, ureter. Então é isso. Se for um animal de rim unipiramidal,
nós teremos a chegada dos ductos papilares até a crista renal e da crista renal direto para a pelve e da pelve ureter. Tá? Então, ótimo. A urina, depois que vai para os ureteres, ela vai ser transportada pelos mesmos por meio do peristaltismo. Sim, eles fazem peristaltismo. Os ureteres têm na sua parede uma camada circular e longitudinal de musculatura lisa que realiza os movimentos de peristaltismo, propulsionando a urina até a vesícula urinária através dos ossos ureterais. Bom, a gente tem a válvula urétero-vesical, que é aquela que eu já mostrei para vocês lá na nossa primeira ou segunda aula, se eu não me engano, de anatomia do sistema urinário, acho que foi na segunda. E mostrei que ela é aquela válvula que impede que a urina faça refluxo pelos ureteres, volte aqui para os ureteres quando a bexiga está cheia, repleta. Quando ela está cheia, repleta, sim. A própria pressão hidrostática da urina faz com que essa parte intramural do ureter aqui se feche, né? Assim. O processo da micção depende da musculatura lisa da bexiga, que a gente pode chamar também de músculo detrusor da bexiga. A musculatura lisa. O músculo detrusor é o que faz a contração da bexiga para que a urina seja eliminada. Ele fica em volta da bexiga. É o músculo da bexiga mesmo, é o músculo que faz a parede muscular dela. Tá? Nós temos o esfíncter uretral interno. Tá? O esfíncter uretral interno que tem controle autônomo. Sistema nervoso autônomo. Tá? Musculatura estriada esquelética do esfíncter uretral externo, que é somático. Professora, o músculo detrusor, ele é responsável pelo quê? Ele contrai para que a bexiga elimine a urina. Tá bom. A bexiga se contraindo, né, que ela vai diminuindo de tamanho assim, ficando contraidinha, ele é um músculo que forma a parede dela mesmo. Tá? É o músculo liso dela, músculo detrusor da bexiga. Tá? Então, esse músculo aqui estriado esquelético tem controle somático, controle voluntário. Gabi? Eu? Volta um pouquinho, por favor, que eu me perdi. A segunda setinha é o quê? Esse SMA? Sistema nervoso autônomo. Ah, tá. Ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, é isso? Exatamente. Isso. Sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E do próprio sistema nervoso, né, meu povo? Quem manda em tudo é o nosso querido sistema nervoso. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês com esses tópicos, pessoal, em suma? Que qualquer processo, qualquer erro, qualquer patologia, problema no processo da micção pode ser dessas origens todas aqui. Tá? Normalmente é de origem neurológica, a origem neurológica, ou então da musculatura do esfíncter uretral, né, que ficou mais fraca,
devido a partos, muitos partos. Isso aí acontece muito com mulheres, né? Mulheres que tiveram muitos partos. Né? Minha avó, por exemplo, ela teve 8 filhos, todos de parto normal. Então, ela tinha muita incontinência urinária, mas é porque o assoalho pélvico dela, devido a essa quantidade de partos, ficou mais enfraquecido, né? Acontece, normal. Ela tinha, aí a cadela também. A cadela também pode ter um pouquinho de incontinência devido a muitos partos. Acontece. Tá? Então, aí no caso, é a musculatura, não é a inervação. Tá? Então, vamos lá. Quais são os componentes do sistema nervoso? Sistema nervoso autônomo simpático com o nervo hipogástrico. Tá? Nervo hipogástrico. Aqui, ó. Sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso parasimpático com o nervo pélvico. Então, também sistema nervoso autônomo. Então, hipogástrico e pélvico. Um é simpático, o outro parasimpático. Dá para gravar. Parasimpático, pélvico. Tá? E a inervação somática, que é voluntária. Com o nervo pudendo. Tá? Nervo pudendo. O nervo pudendo, que é o responsável pela contração voluntária do assoalho pélvico. Tá? Imagina que você está no ônibus, você está na rua, né, e dá aquela vontade de fazer xixi. Você bebeu muita água, tá frio, é pior, né? Dá aquela vontade de fazer xixi, dá aquela vontade de urinar, mas você não tem onde fazer, né? Naquele momento está de dia, né? E meninas, nós não temos como realmente, né? Você tem que dar aquela contraída ali no assoalho pélvico para poder fazer a contenção da urina, porque senão segurar, daqui a pouco o esfíncter uretral interno ele relaxa, porque para ele tem que urinar. Tá fazendo a bexiga está fazendo muito peso em cima dele com aquela quantidade de urina, então ele relaxa. Aí de forma voluntária a gente sabe que não pode urinar ali, né? Na rua, no ônibus, enfim, a gente segura até quando pode, né? Exatamente. O animal também, o animal que é treinado para só urinar na rua, ele é condicionado para isso. Ele não urina dentro de casa, só urina na rua. Aí é aquele cão que aguarda, o dia todo o tutor chegar em casa para levar ele na rua. Quando o tutor chega, o bicho está desesperado, né? Totalmente desesperado, com a bexiga quase explodindo. Mas ele não faz, ele só faz realmente se for insuportável, se começar a doer de tanta pressão hidrostática, ele realmente vai fazer. Até a gente faz, né? Não dá. Então vamos lá. O nervo hipogástrico, gente, então o sistema nervoso simpático. Simpático. Ele vai fazer a contração da musculatura do esfíncter uretral interno. Tá? A gente está aqui na fase de estocagem, ou seja, a bexiga está ainda pequenininha, recebendo dos ureteres a urina aqui. A bexiga ainda está estocando, ela está enchendo ainda. Então, o sistema nervoso simpático vai fazer aqui, ó, fechamento do esfíncter uretral interno. E o músculo detrusor da bexiga, que é o músculo da bexiga, da parede da bexiga, vai relaxar. Por que ele vai relaxar? Porque a bexiga está enchendo, né? Então, enquanto ela puder ficar mais repleta, ele vai relaxando, né? E aqui fechadinho. Esfíncter uretral.
Aparecem balões, bexigas. É igualzinho. Tem a forma mesmo de um balãozinho de água, de urina. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, ó. Esse gráfico, esse esquema aqui todo, ele é muito legal, ó. Olha a pressão no interior da bexiga, o gráfico, ó. Não tem pressão durante a fase de estocagem, pressão hidrostática. A urina ainda está chegando ali, se acumulando no interior da bexiga. Então, ó, o detrusor relaxa, o músculo esfíncter uretral interno relaxa com o nervo hipogástrico, o sistema nervoso simpático, e o assoalho pélvico, que é o esfíncter uretral externo, ele também está contraído. Aí, olha só, é interessante, quando a bexiga começa a ter um pouquinho mais de urina aqui dentro, tá? Uns 30% do seu volume, dá aquela primeira sensação de vontade de urinar, mas é uma sensação que você consegue esquecer, assim, sabe? Ela não incomoda tanto, ela não é urgente, né? A bexiga ela ainda não terminou de chegar, ela não terminou ainda a fase de estocagem, ela ainda não chegou ao seu máximo, né? Então, o detrusor vai relaxar um pouco mais para permitir a entrada de mais urina pelos ureteres, mais contração do esfíncter uretral interno e a contração do assoalho pélvico é mantida. Ok. O nervo pudendo está mantendo ali a contração do esfíncter uretral externo. Então, é a manutenção da continência. Quando há incontinência, é porque essa musculatura aqui ela está fraca, ou então com alguma denivação. Bom, quando a bexiga fica repleta, existe um limiar de estiramento, tá? Quando esse limiar é atingido, existem receptores de pressão, baroreceptores, localizados na parede da bexiga. Então, nós teremos um estímulo indo até o sistema nervoso central, através da inervação. Um estímulo aferente, que vai chegar lá no sistema nervoso central, dizer, a bexiga está cheia, deve ser esvaziada. Aí o sistema nervoso central vai raciocinar, né, ele vai ali analisar e mandar um estímulo para que a bexiga inicie o seu processo de esvaziamento. Isso se for possível, é o que eu estou dizendo. Tem animal que só urina na rua, tem animal que só urina no tapete higiênico, no jornal. O gato, coitado do gato, né? Se a caixa de areia estiver muito suja, se não tiver a caixa de areia, assim, né, no momento que ele está com muita vontade de fazer xixi, fica complicado, né? Enfim. Mas o sistema nervoso ele tem como ponderar se é a hora, se é possível esvaziar a bexiga naquele momento ou não. Salvo se for insuportável. Se for insuportável, ele vai priorizar pela integridade da bexiga, da uretra, de tudo, e vai fazer com que o animal ou a gente urine naquele lugar ali mesmo. Então, caso esteja tudo bem para essa urina sair ali, para a bexiga iniciar a sua fase de esvaziamento, ele vai ser iniciado. Então, olha lá, a pressão na bexiga, na fase de esvaziamento, ela está bem alta, atingiu o máximo aqui, os baroreceptores foram ativados. A gente terá a vontade de urinar. O músculo detrusor da bexiga vai contrair, haverá um relaxamento do esfíncter uretral interno e o relaxamento também do assoalho pélvico. Urinar. Olha lá. Nervo pélvico, então, ó, sistema nervoso parasimpático, musculatura lisa. Então, contração do músculo detrusor da bexiga. E ele vai inibir o domínio simpático e relaxar o esfíncter uretral interno. Tá? Gente, vocês
já devem ter passado por isso, talvez, assim. As meninas, talvez mais do que os meninos. Quando a sua bexiga tá muito cheia, lotada, o máximo que ela pode, você ficou muito tempo prendendo e já tá naquele momento de desespero. Às vezes quando você acorda, né? Quando acorda é terrível, né? Bebeu muita água antes de dormir, acorda com a bexiga quase explodindo. Até doer. Quando você vai ao banheiro, né, meninas, né, a gente senta no vaso, você tá com aquela sensação terrível de querer urinar, mas parece que não sai de imediato a urina. Parece que a bexiga tá lá preguiçosa, tímida. Ela fica ali. Mas por que isso está acontecendo? O músculo detrusor da bexiga ele chegou a um ponto de ficar tão estirado, mas tão estirado, que até ele conseguir ter força para poder contrair a bexiga demora um pouco. Aí ele é lento, ele é um músculo liso. Então tem que esperar um pouquinho ele conseguir ter força para comprimir a parede da bexiga, né? Você pode ajudar também se encurvando um pouco para frente, né, fazendo um pouco de pressão com a mão aqui assim, porque realmente, coitado, a bexiga tá muito estirada, é difícil para ele conseguir de primeiro assim, não é tão rápido. Então, ó, depois que a bexiga termina de ser esvaziada, a gente vai voltar para a fase de estocagem de novo. Novamente. Olha lá. Relaxamento do detrusor, contração da uretra, contração do assoalho pélvico. Dúvida em relação a essa aula de micção? Não. Não. Deixa eu perguntar, pessoal. Para um pouquinho o intervalo ou vocês querem direto? Intervalo. Intervalo? Tá. Então eu vou parar a gravação aqui. Depois a gente volta com